Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. Esse quadro em que a gente viaja Brasil afora para saber como está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E vamos diretamente para Marechal Cândido Rondon, no Paraná, conversar então com o presidente do Sindicato Rural, que é o seu Edio Luiz Chapla, que vai contar um pouquinho para a gente como está a situação da safrinha de milho por lá. Seja muito bem-vindo, Edio. Bom dia, Letícia. Bom dia aos telespectadores do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar aí no programa de vocês, trazendo algumas informações ligadas à nossa área de ação. Vamos lá, Ed. Então, como que a gente vê, em quais estágios de desenvolvimento que a gente vê a maior parte das plantas por aí? Olha, nós temos aí hoje no campo em torno de 65% das áreas, elas em maturação fisiológica, né? Estamos bem adiantados, os milhos aí que foram plantados finalzinho de janeiro e até aí dia 20 de fevereiro. Então, esses já estão na fase de maturação fisiológica, né? Então, esse milho ele acaba não, a nossa preocupação não é mais tanto a geada, né? Uhum. E o restante do milho, né, aqueles outros 35%, está em qual fase? Nós temos aí nessa faixa aí dos 35%, na fase aí de pós-pamonha, digamos assim, né? Ainda esses híbridos, eles nos preocupam muito, a questão de geadas que possam ocorrer, mas a gente vem aí até um certo tempo aí monitorando e acompanhando a meteorologia. Teremos sim temperaturas baixas, mas não devemos de ter geadas. Então a preocupação é geada para esse restante desse milho aí que está no campo aí. É isso que eu ia perguntar. Existe essa previsão de baixas temperaturas, mas tem alguma coisa no radar em relação à geada ou não? Isso é realmente uma preocupação, mas por enquanto não apareceu nada nas previsões e nos radares aí para vocês. Olha, a preocupação de geada, ela para esse milho de segunda safra, ela sempre existe, né? Nós temos aí um histórico de anos que essas geadas já ocorreram no mês de junho. Então, acabaram aí prejudicando muito naquela época o milho, né? Então, nesse momento, nós temos preocupação sim com geadas, mas a gente, pelo que acompanha a meteorologia, ela nos indica temperaturas baixas, né? Mas não com geadas. Então, ainda sim, preocupação com geadas, mas estamos aí, a princípio, dentro de uma questão normal ainda para esse fechamento desses milhos aí mais tarde. E dentro dessa situação do desenvolvimento do milho, teve alguma pressão por pragas ou doenças? Como que ocorreu também, né, esse lado, né? A gente fala do clima, mas também fala um pouquinho de pragas e doenças. Olha, nós esse ano, nós tivemos aí uma pressão da cigarinha um pouco menor, até porque nós tivemos aí índices de pluviométricos aí bons, né, satisfatórios. Tivemos aí algumas questões pontuais aí em algumas épocas da cultura do milho que prejudicou um pouco, né, a produção. Mas, no geral, assim, a questão da cigarinha esse ano ela foi bem menor, a pressão. Nós aí temos que contribuir também que a pesquisa das empresas aí elas nos entregam híbridos um pouco mais tolerantes à questão da cigarinha que causa aí os enfesamentos. Então, isso nos traz um pouco de segurança para a gente plantar. E também o agricultor aí vem fazendo o acompanhamento nas suas áreas, né, de plantio e fazendo as aplicações aí conforme a questão do produtor rural estar aportado de uma assistência técnica boa, e estar sendo recomendado e ele estar seguindo essa recomendação, onde também ajuda e muito essa questão do controle da cigarinha do milho. E levando em conta, então, esses fatores climáticos que vieram trazendo, né, contribuindo para o desenvolvimento desse milho até agora e essa pressão um pouco menor da cigarrinha, qual que é a média de produtividade que se espera para esse ano e quanto costuma ser em sacas por hectare, normalmente aí para Marechal? Olha, nós trabalhamos aqui na nossa região algo em torno aí de 110 a 120 sacas, dependendo da tecnologia que o produtor
impregna em sua área, né? Então, estamos esse ano ainda trabalhando aí algo em torno de 110 sacas por hectare. Se as condições de clima, né, continuarem aí, principalmente não ocorrendo geadas nesse milho mais tardio. Mas nossa região, quando é plantado numa época satisfatória ali, início de fevereiro, as produtividades tendem a ser aí em torno de 130, 120 sacas por hectare de média. Certo. E aí, quando a gente olha para a comercialização, Edio, como que está se olhando para esse viés agora com esses preços mais baixos? O que o produtor está vendo para pensar para os próximos cultivos, para os próximos ciclos, seja de soja, seja de milho? Como que ele vai fazer para conseguir investir nesses cultivos? A questão nos preocupa muito e a todos os produtores, enfim, em relação à comercialização agora deste milho. Nós vamos ter uma produtividade razoavelmente boa, mas o resultado financeiro de receita líquida que sobra para o produtor rural, ele vai ser bem baixo, né, dependendo da produção que o produtor tiver. Então, esta é uma das nossas preocupações e também ao produtor rural, quanto a essa questão. Então, nós estamos aí, tivemos uma queda muito abrupta de preços, né? E estamos aqui ansiosos, nós produtores rurais, para que ocorra um melhor preço na cultura do milho. Então, estamos aí aguardando que esse milho suba um pouco, né, para pelo menos nós aí termos um resultado financeiro líquido para o produtor rural. E em relação à nova safra aí que a gente vai posicionar de soja, tanto quanto milho verão, que aqui na nossa região o milho verão é pouco plantado, né, mais destinado a consumo animal, né, principalmente aí volumoso para gado de leite. Então o pessoal está fazendo meio tímido, né, em relação a outros anos, a compra aí dos insumos. Então temos aí algo em torno de 50% que o produtor já fechou de todos os insumos, né? Mas nós temos aí algo ainda em torno de 40% que fechou parcialmente, vamos dizer assim, fechou talvez o adubo e a semente de milho para garantir aí a variedade. E temos 10% ainda que está esperando aí para fechar, talvez esperando que baixe um pouco mais a questão dos insumos para ele estar fazendo essa trava, vamos dizer assim, do custo de produção dele para a próxima safra. E a estimativa de custo de produção em sacas por hectare para a próxima safra de soja é estimada em quantas sacas por hectare para a gente conseguir fazer essa conversão? Olha, nós estamos aí esse ano um pouco melhor na questão de trocas, né? Nós estamos aí na faixa dos 23 sacas por hectare hoje de custo de produção de insumos, né? Tirando a parte operacional aí de colheita, plantio, enfim, os tratos culturais. Então, ela está um pouco melhor do que ano passado, por mais que nós tínhamos lá no ano passado um preço melhor da soja, a base de troca não era tão satisfatória quanto a esse ano. Então, esse ano, ela, apesar de ter essa queda, né, no preço da soja, também tivemos queda nos preços dos insumos, então a base da troca de soja, ela ainda é um pouco melhor do que ano passado. Certo, Edio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado e é sempre um prazer estar aqui no programa de vocês, trazendo algumas informações em relação à nossa região. Tá, então estivemos aqui com o Ed Luiz Chapla, que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, lá no Paraná, nos trazendo as informações a respeito do milho safrinha por lá. Segundo ele, em torno de 65% já está em fase de maturação fisiológica, os outros 35%, que é aquela parcela do milho que foi plantado um pouquinho mais tarde, finalzinho de fevereiro, começo de março. Esse milho ainda está começando a fase de enchimento de grãos e é essa parcela que preocupa um pouco mais o produtor
lá da região de Marechal, porque como foi plantado mais tarde, está mais exposto à possibilidade de geadas, baixas temperaturas, e o Edio falou que vem sim baixas temperaturas por aí. Por enquanto não tem nada de geada no radar, mas já aconteceu anteriormente de chegarem geadas no mês de junho, então é algo que o produtor rural está bem atento lá em Marechal Cândido Rondon. A média de produtividade para o milho safrinha por lá deve ficar na casa das 110 sacas por hectare, pouquinho abaixo do que costuma ser para o município, que é em torno de 125 sacas por hectare, segundo o Edio nos contou, mas é justamente por causa desses 35% do milho que foi plantado um pouquinho mais tarde e que acaba perdendo um pouco do seu potencial produtivo. Agora o produtor rural ele olha para o planejamento da safra de soja que vem por aí e, segundo o Edio, nesse ponto, nesse momento do ano, já deveria então os produtores estar com todos os insumos comprados, mas existe alguma parcela dos produtores que está ali no aguardo, né, esperando ver se os custos dos insumos baixam um pouco mais. Apesar da relação de troca estar mais favorável esse ano do que se viu ano passado, o que o Edio nos trouxe? Cerca de 50% dos produtores lá de Marechal Cândido Rondon já fizeram, né, a sua negociação com os insumos, já estão ali garantidos. Em torno de 40% fizeram parcialmente essa compra dos insumos, como, por exemplo, adubo ou semente, e 10% ainda não garantiram, então, os seus produtos, estão nessa expectativa. Antes de encerrar, eu queria deixar um recado para você, produtor rural que nos assiste, seja de qual área do agronegócio você for, não importa se seja da área de grãos, da área de café, da área de pecuária de corte, da área de pecuária leiteira, suínos, frango, não importa. O Notícias Agrícolas está promovendo a 3ª edição do concurso A Melhor História de um Agricultor e você pode participar mandando um vídeo para a gente, contando a sua história, de como você chegou até aqui, né, de como que foi a sua vida no agronegócio, tendo começado no ano passado ou sendo a 4ª geração, não importa. O importante é você ajudar a gente a construir essa história, né, e trazer então essa história do Brasil que produz, né, o Brasil que alimenta. Então é o seguinte, você vai entrar lá no site noticiasagricolas.com.br, tem o nosso menu, você vai ali em especiais, clicou ali, já vai aparecer Melhor História de um Agricultor, vai ali, vai aparecer todas as informações, todos os caminhos e orientações para você gravar o seu vídeo e mandar pra gente. Pode gravar aqui, ó, com o celular mesmo, deitadinho assim, na horizontal. Você grava a sua história, não precisa ter uma super produção de Hollywood, é você contando, então, a sua história, a história da sua vida junto ao agronegócio. Participe com a gente. No Instagram também, @Notícias Agrícolas, você pode conferir todas as orientações e os caminhos para te guiar, então, para te instruir a enviar a sua história para a gente, tá certo? Então, eu agradeço a todos vocês, eu fico por aqui. Já já tem mais informações para você, fique ligado! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.